Semana passada, qual foi o tema da semana passada? Quem lembra? O barco. Ah, não. Não é o barco. Quem lembra do tema? Estão gritando lá da salinha lá, mas eu vou fingir que não estou ouvindo. Quem está aqui, lembra do tema? Pode olhar na sua anotação. O texto, você lembra do texto? Pode olhar na sua anotação. Hã? 5 o quê? 5 o quê? Isso. Vocês tiveram dificuldade com o tema é um barco na parede. Não lembraram direito do texto, mas uma coisa não saiu da sua cabeça. Pastor, que mensagem curta. Eu fui acionado, eu fui contactado por inúmeros irmãos. Fiquei sabendo até das crianças, o feedback das crianças foi na hora, né? Que a mensagem foi curta. Você lembra o que eu pedi para você fazer durante essa semana? Quem esteve aqui no domingo passado? Aliás, quem não esteve? Só quero saber quem não esteve. Tá bom. Assistiu pela internet? Não, por que não? Não precisa responder. Né? Tiago, esse negócio da internet nós vamos conversar no conselho também, tá? É outra questão em que nós vamos... Eu vou começar a levar os aparelhos embora, viu, Tiago? Muito bem, só quem sabe aqui o que aconteceu nessa semana, eu vim aqui para testar uns equipamentos e levei embora. De manhã o pessoal estava percebendo, tá faltando som, é porque eu levei um equipamento embora. Não, foi por engano, mas eu levei. Então foi culpa minha. A Noêmia está levantando o braço lá, eu não vou esquecer de você, Noêmia. Você me lembra no final, tá bom, Noêmia? É para falar agora? Ah, curta e valiosa. Pensei que fosse curta e grossa. Ah, curta e valiosa. Mas obrigado, Noêmia. O desafio que eu dei para os irmãos era o quê? Que você pensasse na sua casa. Eu falei do barco na parede. Você lembra para que o barco foi feito ou deveria ter sido feito? Para navegar, para estar na água, singrar os mares, os rios. Mas depois de um tempo ele vai parar na parede. E na parede ele serve para quê? Adriana? Decorar. Serve só para decoração. O tema de hoje, Adriana, é decoração. E esse tema, até essa palavra, dá para fazer um joguinho. Decoração ou decoração. Entenderam? Entenderam? Não, se não entenderam, eu vou explicar. Eu vou explicar para você hoje. Né? Então, relembrando, né, um pouquinho da conversa da semana passada, uma conversa rápida, curta, como disse a Noêmia, mas valiosa. Só mais uma pergunta, tá bom? Depois eu prometo que eu não pergunto mais. Você lembra o nome do barco que foi parar na parede? Eclesia. Alguns dizem que é eclésia, tá bom? Mas nós não vamos entrar nesse mérito aí. E vocês... não posso fazer outra pergunta, hein? Que eu falei que ia ser só mais uma. Então eu vou dizer para você o que significa eclesia ou eclésia. Significa uma comunidade de pessoas livres. É uma palavra grega que traz isso. Uma comunidade ou uma assembleia de pessoas livres. E esse termo começou a ser usado para quê? Para a igreja, para o grupo dos seguidores de Jesus. E esse assembleia, esse grupo de pessoas livres do quê? De problemas? Livre de dificuldades? De jeito nenhum. Livre ou do pecado. E a palavra vai mudando, você sabe que com o tempo vai mudando. No final das contas, eclesia ou eclésia ficou referente ao templo, ao lugar, né? Então acabou sendo usado. Então a analogia, a conversa toda que eu queria tratar com vocês, mas não tratei domingo passado, era o barco ou a igreja que foi parar na parede e apenas como decoração. E eu quero começar falando agora com você sobre essa primeira significado de decoração.
Decoração. E o que é decoração? Eu podia perguntar para a Adriana, que é uma expert nisso. Tem outras irmãs aqui que também sabem muito bem o que é decoração. Mas, como não dá para levar o microfone aí, fica tranquila, Adriana, eu vou ler aqui o que eu procurei no dicionário, tá bom? É o ato de decorar, de adornar, de enfeitar. É também, quando você fala de decoração, é o conjunto de objetos que servem para essa finalidade de enfeitar, de decorar, e que, notadamente, tem um apelo, assim, para os sentidos. Por exemplo, uma decoração, ela traz uma cor, um toque a mais, né? Ela desperta na gente também sensações, né? De repente, alguma coisa lá que dá a ideia de movimento. E a decoração, embora tem gente que não menospreze um pouco esse lado do nosso dia a dia, a decoração ela tem um aspecto muito importante no dia de hoje, na sua casa, na minha casa, na igreja, no local onde você trabalha, nos ambientes onde a gente frequenta. Porque é comprovado que a decoração, quando ela é bem feita, quando ela é bem organizada, ela é bem ajustada, ela traz, olha, eu anotei aqui, ela traz conforto físico, ela traz conforto psíquico. Você já entrou numa casa, num lugar bem decorado? Puxa vida, que lugar bacana, né? Dá uma sensação gostosa. Ela traz um conforto emocional. Alguém diz aí que a gente deve mudar a decoração da nossa casa pelo menos uma vez por ano. Não é para comprar coisa nova não, mas às vezes mudar de lugar. Troca o sofá de lugar, dá a impressão que é novo. Já fez isso? Já passou por isso? Você trocar de lugar lá, mudar alguma peça, vai dar a sensação de que você está num ambiente novo. Isso traz essa questão emocional para a gente. E por que a decoração ela é importante? Porque um dos sentimentos que ela traz é de pertencimento a um espaço físico. Sabe o que é pertencimento? A sensação de pertencimento? Por exemplo, quando você chega numa casa cheia de vasos e coisa e tal, que não é nada seu, qual é a sensação que você tem? Você pode até achar, puxa, que casa bacana, que legal, bem decorado. Mas quando você vai na sua casa e tem lá, por exemplo, o enfeite do seu filho ou da sua filha. Dia das Mães. Dia das Mães. Dia das Mães é em que mês? Maio. Dezembro do ano anterior, os professores e professoras já começam a organizar para o Dia das Mães. E lá resolvem lá, pegam um vaso Ming, da dinastia Ming, sabe o que é isso? Uns vasos de uma dinastia chinesa, extremamente raro e caro. Aí fala assim, nós vamos fazer o filho, a sua filha vai fazer um vaso da dinastia Ming para a mãe. E aí faz reduzido, e faz de gesso, e pinta. E quando a mãe recebe e coloca lá na sala da casa, aquele vaso, aquela decoração, aquele presente que vira uma decoração, traz o que para aquela família? O sentimento de que aquele ali é o lar, é a casa deles. Do lado tem o enfeite dos pais. Agosto agora, hein? Fica a dica aí. Do lado também tem o enfeite dos pais. 6 palitinhos, 2 grudados, 2 grudados, 2 do lado. Virou um porta-retrato. É assim, viu? É assim que é o enfeite dos pais. Está lá o enfeitinho dos pais, o porta-retrato, 6 palitinhos de sorvete, grudado, 2 grudados, grudou, virou o quê? Porta-retrato, presente para os pais. No comércio, o cara nem liga mais para os pais, viu? É um festival de promoção de cueca, meia e tudo que tem para o pai. Gravatas, prepara, você vai receber gravata esse ano. Ou então, você chega lá na sua casa para dar toda essa sensação de que você pertence àquele local. Você vai achar toalhinha de crochê. Já viu isso? Toalhinha de crochê. Feita pela bisavó da sua esposa.
tataravó da esposa. A toalhinha, ela está quase viva já. Ela quase, é tanto fungo, bactéria ali. Você não pode lavar, porque pode acabar com a cor. Você bota, de preferência, no fogão. Sabe a tampa do fogão? Bota assim na tampa do fogão. É decoração. Você religa com o sentimento de família. Fala de jogar fora a toalhinha para você ver. Da separação. Pastor, mexi na toalhinha da minha esposa. Da esposa não, da bisavó. Então, essas coisas vão dando esse sentimento de que pertence àquele lugar. Origami, sabe o que é origami? Origami é aquela técnica japonesa de fazer objetos com papel. Você recebeu de presente um origami da sua sogra. Ela fez uma cesta de ovos com caixa de leite. Sabe o que é isso? Caixa de leite, tira a caixa de leite, abre, vira ela do lado contrário, fica aquele parte brilhante, e dobre, dobre, dobre. Virou uma cesta de pôr ovo. E de repente você ganha aquilo, você fala, bacana, é muito interessante isso. Para pôr ovo, E você tem que guardar a cesta lá. Não, minha sogra não fez isso, já estou avisando. Você deve estar pensando que ela não fez isso, tá bom? Mas eu já tive que tratar de um assunto de um casal que o rapaz lá, sem querer, acabou. Eu não sei, sem querer, eu já começo a duvidar, né? Mas ele derrubou tudo, a cestinha, quebrou os ovos lá e aí não teve mais, o negócio desmanchou, né? Então, essa sensação de pertencer a algumas coisas. Você vai, por exemplo, na primeira igreja, olha para aqueles vitrais, quem conhece a primeira igreja, tudo um negócio bacana, interessante. Faz parte da primeira igreja. Você vem para a nossa aqui, e um parênteses aqui, essa sensação da decoração do homem para a mulher muda, tá bom? Muda. Por exemplo, no Parque Itajaí, a gente olha para essas prateleirinhas aqui, tá vendo essas prateleirinhas? Os homens acham maravilhoso, a gente põe aquilo ali, já funcionou, resolveu o problema do Tiago, deixa eu dar uma olhadinha para ele, resolveu. As mulheres pensam assim, o que o pastor tinha na cabeça de autorizar a fazer aquilo? Ainda bem que tem mulher presbítera que pensa isso. Nós vamos perguntar ao pastor Gerson quando ele voltar, tá bom? Que o pastor tinha? Mas essas prateleirinhas, olha que coisa bonita, elas dão a sensação do quê? De pertencimento. É da nossa igreja. Entendeu como é que funcionam as coisas? Então a decoração, ela tem esse valor. Então nessa ótica da decoração, o barco na parede é muito bacana, é muito interessante. Ele está lá bonito. Foi cortado, tirou o excesso, metade dele só foi posto na parede. E ele traz então essa sensação que a decoração traz para o ser humano. Você já lembrou o nome do barco, que chamava Eclesia, né? Agora, sabe quem trabalha incansavelmente, incessantemente, para colocar a igreja na parede? Lembra? Você fez a ligação, né? Barco, eclesia, igreja. Lembra? Você fez essa ligação aí, né? Não precisou. Você sabe quem trabalha para botar a igreja na parede como um instrumento de decoração? Bonito, agradável de ser visto. Hoje em dia tem aqueles negócios que solta cheirinho lá, sabe como é que é? Você sabe o que eu estou falando, não? Tem uns aparelhinhos que soltam uns perfumes muito agradáveis, muito gostosos. Então até cheiro tem. Então, a igreja na parede, ela é um trabalho incansável do diabo. Ele quer transformar a igreja, que foi feita para algumas coisas, num objeto de decoração, só de ficar olhando. Porque, tirando essa questão toda da decoração, que é importante, tá bom? Não estou menosprezando a decoração, não. Acho interessante e gosto, inclusive. Algumas têm até uma função prática de algumas coisas, né? Mas a decoração é para essa contemplação, para a gente ter esse momento de paz, de uma certa tranquilidade, um descanso emocional e coisa e tal. A igreja não foi feita para ficar na parede. A igreja não foi feita para
transformar em decoração. E para que a igreja foi feita, então? A igreja, basicamente, irmãos, ela tem que ter adoração a Deus, adoração ao Senhor. E nós, reunidos aqui nesse lugar, poderia ser aqui, já nos reunimos no terreno, vocês lembram quando a gente estava reformando aqui, quando a gente se reuniu lá no terreno? É a igreja reunida. Ou quando a gente vai para um retiro, ou para uma outra atividade que a gente tem, igreja reunida. É adoração a Deus. Nós cantamos um cântico aqui adorando a Deus. Somos o quê? Corpo. Presta atenção na letra, hein? Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados. Olha, alguém disse que a igreja mente mais quando ela entoa as letras de adoração a Deus. Ou pelo menos essa é a nossa expectativa, né? Eu creio nisso. Nós somos falhos, cheios de defeito, começa em mim e termina em todos nós. E nós temos então essa necessidade, obrigatoriedade de adorarmos a Deus. Se você veio aqui, não veio disposto ou disposta a adorar a Deus, você não pode continuar aqui. Você precisa mudar o seu pensamento. Você está aqui, você tem que adorar a Deus. A gente pensa que adoração é só música, né? Só cantar. Mas de repente o seu comportamento, a sua atitude, de alguém que está prestando atenção, de alguém que está atento, é um comportamento de adoração a Deus. Está vencendo o sono, tá? Tomou um cafezinho aí para não cochilar. Cochilar não, desculpa, você está orando, intercedendo, né? Também tem isso, a gente não pode afirmar muito, né? Então, adoração. Uma outra coisa que tem que acontecer, que a igreja tem que fazer, é promoção do reino de Deus. O que é promoção? Falou em promoção, aí eu vi que vocês já ficaram ligados, né? Tem gente que ouviu falar de promoção, já está pensando 60% de desconto, pague 1 e leve 5. Não é esse tipo de promoção, não. É bom também, eu gosto também. Mas promover o reino de Deus é o quê? Evangelizar. A igreja precisa adorar a Deus. A igreja precisa evangelizar. Então a igreja reunida, quando ela se reúne, seja no templo, seja nos lares, ela precisa fazer o quê? Evangelizar. E o que é evangelizar? Dizer para as pessoas: Jesus morreu pelo seu pecado, para te salvar. E se nós não fazemos isso, nós estamos fazendo errado. E um terceiro ponto que também existe quando a igreja se reúne, é o crescimento na palavra de Deus. A palavra de Deus nos exorta, nos corrige. E agora eu quero entrar no segundo ponto, que é decoração também, mas aí tem uma brecadinha no meio, é decoração. E o que essa expressão simbólica significa? O que ela significa? Repita comigo: algo feito com amor. Decoração, essa expressão e não agora uma palavra, significa algo, uma atitude, um comportamento feito de coração, né? Com amor. E eu quero nesse instante, nesse ponto aqui, falar para você de coração. Se no primeiro ponto da decoração eu fui buscar subsídio no design de interior, né? Na arquitetura, no Irmãos à Obra, feito para reformar, para vender. Se eu fui no primeiro ponto da decoração, palavra única, né? Eu fui buscar subsídio aí. Decoração, agora eu tenho que usar a Bíblia. Não tem como. E eu quero dizer para você, meu irmão, que o que eu vou dizer agora, ela vem de fato de um profundo amor, primeiro a Deus, segundo a você, a esta igreja, na pessoa de cada um dos irmãos.
ela vem, o que eu vou dizer agora, não só agora, mas o que eu sempre digo, vem de fato do meu coração. Mas primeiro passou pelo coração de Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 8, verso 34. Evangelho de Marcos, capítulo 8, verso 34. Lembra que a igreja reunida, ela também busca o crescimento na palavra de Deus, exortação na palavra de Deus. Marcos, capítulo 8, 34. Todo mundo achou aí? Diga amém. Preste atenção, assentado mesmo, irmão. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essa versão que eu li aqui é na NAA. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu quero nessas próximas 4 horas que a gente vai ficar aqui, assustou, né? A gente vai olhar para esse versículo aqui só, tá bom? Primeira coisa que salta aos olhos desse versículo aqui, são palavras de Jesus. Repita comigo, palavras de Jesus. Jesus lhes disse. Jesus lhes disse. Jesus convocou a multidão, chamou a multidão. Não só a multidão, mas chamou também o pessoal, os seus discípulos. Calma aí que uma ligação importante nesse instante. Você está recebendo um chamado do Senhor para a sua vida. Não é? Muito bem. Se foi Jesus que disse, eu já poderia fazer o quê, meu irmão? Vamos embora. Mas como vocês ficam muito nervosos quando não tem meia hora de mensagem e vocês estão achando que é o fim do mundo e não é, né? Às vezes é uma coisa que o pastor tenta usar para despertar algumas coisas. Nós vamos continuar aqui. Lembra que eu falei só 4 horas, tá bom? Então tem coxinha aí, né? Depois, de repente o pessoal tiver fome, você começa a servir aqui no meio, a gente dá uns, né? Mas essa expressão aqui, esse registro do Marcos, e não só do Marcos, dos outros também evangelistas, ela é fundamental para tudo. Quem que disse? Jesus. Precisa de mais alguma coisa, alguma referência? Eu lembro quando a gente estava brincando, quando eu era pequenininho, eu já fui pequenininho, viu? Você pode não acreditar, mas eu já fui. Quando eu era pequenininho lá em Botucatu, quando a gente estava brincando assim, e vinha alguém, um amigo na roda e falava assim: fulano, sua mãe mandou te chamar. Ah não, já vou. Ela falou que é agora. Eu não sei você, mas quando vinha desse jeito, o cara parava o que ele estava fazendo, juntava as bolinhas de gude, se dava para ele recuperar alguma coisa, se dava para pegar as figurinhas de volta. Ele fazia. Por quê? Que foi a mãe que disse. Ou quando eu estou lá na rodinha e eu escuto assim: José Itamar, vem aqui agora. Eu já ia morrendo de medo. Eu falei: que será que eu fiz? Porque quando era coisa boa, quando era um lanchinho que ela preparou e não dá para chamar os 15 amiguinhos, né? Ela chamava Itamarzinho. Né? Itamarzinho era uma coisa boa. Eu ia feliz. É uma coisa lá. Agora José Itamar. Jesus. Nome completo, então aí a coisa é triste. O pai está junto, viu? José Itamar de Souza Júnior. Eu falei: meu pai, agora castigo na certa. Então é a mesma coisa aqui, meu irmão. Hoje em dia parece que o negócio não funciona muito assim, né?
Que eu canso de ver, às vezes, a Simone falar assim, seu pai falou. A Sara continua na mesma. Aproveitar que ela não está aqui, o Mateus já cresceu, o Mateus já não. O Felipe já casou, então nem. Seu pai falou. Aqui, quem que disse? Jesus. Aí eu tenho que perguntar para você, meu irmão. Você crê? Pensa bem antes de responder, hein? Não vai ser leviano, não vai responder na emoção, não. Vai responder rápido, não. Pensa bem antes de... Porque Deus está vendo, hein? Eu não vou saber, mas Deus está vendo. Sabe aquele negócio que você escreve no WhatsApp lá e depois você apaga antes da pessoa ver? Tem umas versões do WhatsApp que dá para ver. Você acha que apagou, mas o cara que recebeu lá lê, viu? Só te dá a dica aqui. Mas sabe essas coisas que está pensando no seu coração aí? Deus está sabendo, tá bom? Então, cuidado com a resposta. Você crê que a Bíblia é um livro inspirado pelo Espírito Santo? É uma pergunta que eu estou fazendo para você. É para você, não é para mais ninguém. Porque se você crê que a Bíblia é um livro inspirado pelo Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo agindo na vida dos autores bíblicos, fez com que eles colocassem aqui o que ele queria. Isso é inspiração. Né? Não é ditado, não. Não imagine que o Espírito Santo chegou do lado do Marcos e falou, Marcos, anota aí, capítulo 2, verso... Não, não é isso não. Tá? O Espírito Santo vai agindo na vida da pessoa, no contexto, e é uma obra que é composta e vem com essa inspiração do Espírito Santo. Você crê nisso? Meu irmão, minha irmã, se a sua resposta for não, beleza, está resolvido. Aí você pode ter as dúvidas que você quiser, você pode reagir a isso do jeito que você achar melhor, não tem problema nenhum. Agora, depois Deus vai tratar, mas você pode levar a vida, olhar para esse livro aqui e fazer do jeito que você quiser. Agora, se no seu coração tem alguém aí dizendo assim, a Bíblia foi obra minha, a Bíblia é inspiração minha, sim, pode responder que sim aí. Se é o Espírito Santo falando isso para você, meu irmão, minha irmã, vou dizer para você que você está com um problema. Você, a igreja de Cristo, a igreja de maneira geral. Porque se eu creio que é inspiração do Espírito Santo, por que eu não ajo do jeito que deveria? Já parou para pensar nisso? Quem sabe fazer bolo aí, levanta a mão. Bolo de cenoura, quem sabe fazer? Sabe, dona Ivone? Quantas xícaras de farinha vai na sua receita, dona Ivone? A senhora lembra? 2, dona Ivone. Duas xícaras de farinha na receita da dona Ivone. A senhora pode colocar 1,5, dona Ivone? Dona Ivone não está falando hoje, alguma coisa de errado está acontecendo com a dona Ivone. Não pode pôr 1,5. Pode pôr 3, dona Ivone? Não, olha lá. Por que não pode pôr nem 1,5 e nem 2,5, nem 3 xícaras de farinha? Porque vai dar errado, não é isso? Na receita da dona Ivone, eu estou falando da receita dela, e a sua é diferente. Então, se a receita diz 2 xícaras de farinha, 1 xícara de óleo, 2 cenouras raladas, meia unha, sempre vai meia unha numa receita. Não, unha não, tira. E não sei quantas xícaras de açúcar, tem que pôr, porque se não pôr, vai dar errado. Você respeita a receita. Eu não tenho dúvida, não só do bolo de cenoura, seja o que for, você respeita a receita. Orientação para ligar o celular, para usar o computador, o carro. A gente não lê manual, mas a gente respeita quando alguém vem e fala assim, ó, é assim que faz. Não é? Assim é. Se a gente respeita tudo isso, por que eu não respeito a Bíblia? Jesus lhes disse, isso deveria ser suficiente.
deveria ser suficiente. Mas a gente vai dar ouvidos para o cão, por coisa ruim, né? Tem gente que tem medo, não gosta quando fala diabo aqui do púlpito, então eu não vou mais falar diabo, tá bom? Eu vou usar para diabo, eu vou usar outras palavras, tá bom? O coisa ruim, Satanás, o cão, a estrela da manhã que caiu. A gente dá ouvido para ele, e não dá para Jesus. Paulo, na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, verso 16, disse assim, ó: toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Então, meu irmão e minha irmã, se você crê que essa Bíblia ela é inspirada pelo Espírito Santo, eu vou usar uma expressão da moçada aí. Você está na roça. Sabe o que é estar na roça? Ou você obedece, ou você vai pagar o preço por não obedecer. Segundo ponto que eu quero olhar com você para esse versículo aqui. O mesmo Marcos 8:34, tá bom? Não é possível, presta atenção, hein? Presta muita atenção no que eu vou dizer. Não é possível seguir Jesus sem renúncia. Repete comigo. Não é possível seguir Jesus sem renúncia. É que nem casar, meu. Ah, não tem jeito, a gente tem que falar do casamento, né? Casou. O cara casou. A moça casou. E ele quer continuar a fazer tudo do jeitinho que ele fazia antes de casar. Dá certo, mulherada? Só para mulher agora. Dá certo ou não dá? Não. Por que não? Por que não? Porque agora ele casou, uai. Agora ele não é mais solteiro. Ele não pode. Pastor, né? Lembra que o negocinho? Ou é assim com a mão, ou é assim, né? Pastor, ele quer levar a vida de solteiro. Ficou na ponta dos pés, o negócio está seríssimo, gente. Ele não quer levar a vida de solteiro. Ele esqueceu que ele casou. Não dá, meu. Homens, casou. Presta atenção agora, homens. Casou. Agora você casou. Agora, meu. Até hoje da morte. Para resolver isso aí, ou você resolve, equilibra as coisas, ou chama o anjo da morte. Lembra? Ou chama o pastor... Esqueci o nome do pastor Cláudio Duarte para fazer a oração da separação, né? É aquela oração lá, né? Senhor, leva esse homem que não quer mais amar a esposa, porque... Casou. Mulheres, olhe para mim agora. Você principalmente, meu anjo. Simone, toda vez depois do culto, ela vem assim, você não falou aquilo para mim não, né? Eu falei, claro que não, imagina. Mulheres, presta atenção. Você não tem mais... Você casou com um cara, você não tem agora uma criança. Para de querer cuidar do seu marido do jeito que você cuida do filho. Eu não vou falar muitas coisas, tá bom? Hoje o tema não é casamento. A gente vai ter um outro encontro, né, Adriana? A gente vai ter um outro encontro para casais aqui, então a gente vai tratar um pouco lá, vai conversar de algumas coisas mais livremente, sem gravação, né, Adriana? Olha só que maravilha. Mas, mulheres, você casou, você não adotou uma criança. Você casou com um homem, tá bom? Cuida dele como você cuida de um homem. Não dá para continuar do mesmo jeito. Não dá para ser das mesmas coisas. Tem que ter renúncia. Não existe casamento onde só o marido ou só a esposa renuncia. Existe? Não. Esse acaba em separação. Às vezes não dá nem tempo do anjo da morte resolver o problema lá. Separa mesmo. Por quê? Porque o marido não muda, ele quer continuar do mesmo jeito. A mulher não muda, quer continuar do mesmo jeito.
vai dar em separação. E as pesquisas mostram aí que mais de 50% aí não resiste ao primeiro ano de casado. É muito desafiador. Que é o ano mais difícil mesmo, é o primeiro ano de casado. Eu lembro a primeira compra que eu e a Simone fizemos. Compra do supermercado. Ela acostumada a ir com os pais fazer compra, e eu acostumado com os meus pais fazer compra. Compramos comida para meio ano. Só os dois. E ainda recebemos da igreja aquela cesta, né, aquela coisa que fazia, né? Saímos dando, devolvendo, né? Por quê? Mas depois a gente foi aprendendo. Hoje a gente está naquele que faz compra para meio ano e gasta em uma semana. Chegamos nesse ponto agora, né? Então é assim, voltando, o assunto é renúncia, não é casamento. A gente tende a querer falar, né? Mas é renúncia. Não há casamento se não houver renúncia. Se o marido não renunciar, se a mulher não renunciar. Ela tem uma história bacana para contar quando tiver um encontro aí, que vocês vão ver, olha, muito interessante. Não tem como seguir a Jesus se não houver renúncia. Presta atenção. Pessoa conhece a Jesus, conhece os valores, os princípios, e ele quer continuar exatamente do mesmo jeito. É possível? Sabe quem disse isso? Foi Jesus. Jesus disse assim: se alguém quer vir após mim, o que é que faz? Negue a si mesmo. Ou, em outras versões, negue-se. Se alguém quer vir após mim, se alguém quer ser meu seguidor, se alguém quiser ir para o mesmo lugar que eu vou, é isso que Jesus está falando, hein? Ele vai para o céu, ele mora no céu, hein, gente? O que é que você e eu temos que fazer? Renunciar, negar a mim mesmo. É isso que é negar a mim mesmo, é renúncia. E por que Jesus fala isso? Se você ler um pouquinho antes aí no Evangelho de Marcos, capítulo 8, se você olhar lá no 31, 33, até o 33, o que estava acontecendo? Jesus estava contando para os seus seguidores, para os discípulos, o que é que ia acontecer. O que é que ele iria passar. A perseguição dos religiosos, o seu suplício, a sua crucificação e a sua morte. Ele estava contando. O que acontece quando ele está contando isso? Pedro, no meio de todo mundo lá, sabe o que ele faz? Começou a dar dura em Jesus. Vou ler para você aqui. Verso 32. Né? E isto ele expunha claramente. O que ele expunha claramente? O que ele ia sofrer. Tá? Mas Pedro, chamando à parte ali, começou a reprová-lo. Olha o que o Pedro começou a fazer com Jesus. Quer dormir no sofá hoje? Começa a reprovar sua esposa na frente de todo mundo aí. Hein? Faz assim não, minha querida. Ô, meu amor, não faz isso não. O quê? Está comendo mais uma salsicha? Faz isso aí, você vai ver onde você vai dormir hoje. O Pedro foi fazer isso com Jesus. O que Jesus falou para o Pedro? Você já leu? Lembra? Não leu, né? Lamentável, hein? Eu gostei muito da versão King James, né? A Bíblia na versão do rei Tiago. Para trás de mim, Satanás. Olha, ele falando para o Pedro. Porque tu não tens gosto das coisas que são de Deus, mas das coisas que são dos homens. Olha o que Jesus fala para o Pedro. Primeiro chama ele de Satanás, né? Pô, Jesus chamou, então de vez em quando eu posso chamar alguém também, né? Seu filho do capeta. Não é bom, né, gente? É melhor não fazer isso, né? Então vamos deixar que Jesus é Jesus, ele sabia o que ele estava falando do jeito que ele tinha que falar. Mas Jesus vira para o Pedro e diz isso.
Por quê? Porque o plano, o propósito, e para satisfazer a justiça de Deus, o que é que tinha que acontecer com Jesus? Ele tinha que morrer na cruz, sem jamais ter pecado, para poder pagar o preço da lei que foi quebrada no jardim do Éden, quando Deus falou para Adão e Eva: não toquem no fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que você tocar, certamente morrereis. E nós, humanidade, tocamos, comemos, então nascemos condenados à morte, ao inferno. Essa é a realidade. E aí, nessa o Calvino, teólogo lá, tá bom? A visão dele é fantástica. Nós nascemos condenados ao inferno. Paulo diz isso: aqueles que não são salvos por Jesus, não serão condenados, já estão condenados. Olha que interessante. Então, Jesus contando sobre o que iria acontecer com ele para os seus seguidores, o Pedro começou a dar piti lá. Não vai acontecer não. Em outra passagem, Pedro falou que ia ficar com ele até a morte, né? E Jesus falou o quê? Essa noite, antes do galo cantar, tu me negarás 3 vezes. Então, aqui, o Pedro começou com essa conversinha de novo. Aliás, antes, né? Começou com essa conversa. O que é que Jesus vira para ele? Para trás de mim, Satanás. Porque tu não tem gosto das coisas que são de Deus, mas das coisas que são dos homens. E quando acontece essa passagem com Pedro, logo em seguida Jesus faz o quê? Ó povo, vem cá multidão, vem cá os meus seguidores, vem cá. É aí que ele chama todo mundo. E fala o verso que é a base da nossa meditação hoje, o verso 34. Depois que aconteceu essas coisas aqui, que o Pedro quis dar essa revolta aqui, Jesus chama ele de Satanás. A sua vontade não está de acordo com a de Deus. Você quer fazer o que o homem gosta. Aí que ele vem. Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Então, seguir a Jesus implica em renúncia. Significa o quê, meu irmão e minha irmã? Você não vai poder fazer tudo que você quer fazer. Você não vai poder fazer. Não vai dar mais para você continuar falando palavrão. Nós descobrimos uma nova palavra. Descobrimos não, já faz um tempo. Até a Sara está treinando a palavra. Eu vou ler aqui a palavra. Vou achar aqui. Você vai ver o que é palavrão. Vou ensinar de púlpito aqui um palavrão. Presta atenção. Pneumono-ultramicroscópico siliconovulcaniótico. Não repito. Não, está aqui escrito. Pneumono-ultramicroscópio colisilico-vulcano-coniótico. Doença causada pela poeira microscópica do vulcão. Prendeu, né, dona Ivone? Repete. Se você gosta de palavrão, se você tem o hábito de falar palavrão, não dá mais, meu irmão. Por quê? Saia da tua boca apenas palavras que edifiquem. Não é o que Paulo fala? O seu comportamento tem que ser modificado. Você é louco para encher a mão na cara daquele seu vizinho, sabe? Aquele vizinho seu lá, aquela sua vizinha. Estou falando vizinha para não ficar um problema familiar aqui, né? Você é louco para fazer isso? Não pode, agora você é seguidor de Jesus. Jesus disse o quê? Ama o seu inimigo. O próximo é fácil. Esse próximo aí é bico. Está sempre grudadinho nele, né? Sempre abraçadinho com ele, com ela. Ama o seu inimigo. Ore pelos que vos... Olha,
Que é isso, Jesus? Brincadeira, meu. Olha o que ele vem fazer com a gente. Ele vem apresentar um novo modelo de vida e de prática. Ah, mas eu não tenho inimigo. Só o seu vizinho, né? Que todo dia varre a montinho de folha assim, deixa bem na divisa. Sabe, na divisa? Ele não pega, ele deixa na divisa. Conhece isso? Eu não tenho vizinho assim porque eu moro em apartamento, mas eu sei de gente que tem. Ou o cachorro dele, conhece aquele mastim, esqueci o nome dele, mas é um cachorro que é desse tamanho. Você vê uma pessoa passeando na rua, você acha que ela está passeando com um bezerro. Imagina o tamanho do negócio que o bicho faz. Ele deixa acumular lá uma semana o negócio. Você tem vontade de fazer o quê? O seu quintal já tem até torre de organização de pouso e decolagem de varejeira. Já viu isso? Desce, depois desce outro. Depois levanta lá do outro lado. Você tem vontade de fazer o quê? Jesus falou para você orar. Entende então a proposta de Jesus? Renuncia. Negue a si mesmo. Sabe essa vontade que você tem de falar, pastor, chega, já deu. Ó, o senhor falou foi rápido na semana passada, mas agora já deu também. Sabe essa vontade que você está aí? Controla. Jesus falou para você controlar. Controla. Jesus propõe uma nova atitude para os seus seguidores. Por isso ele fala o quê? Negue a si mesmo. Não é para você negar a mim, não. É para você negar a você mesmo. Está entendendo? O negócio é com você. Cada um de nós. Então, seguir a Jesus tem que ter renúncia. Terceiro ponto, meu irmão, que eu quero conversar com você aqui agora. Isso é uma coisa que ninguém gosta de fazer. Isso eu posso afirmar com toda tranquilidade. Isso não é revelação divina, não. Ninguém gosta de pagar o preço. Quem gosta de pagar o que pedem no preço das coisas? Hã? Quanto vale essa Bíblia aí? É 50. Faz por 45. Hã? Já viu? No Pix sai 40. Já viu? Em dinheiro sai mais barato. Nós temos uma tendência, né? Que a gente não gosta do preço. Eu não gosto. Já viu negociando o valor da salsicha lá? Principalmente no final. Agora eu vou abrir meu coração aqui, viu? Chega no final, o pessoal da cantina vê assim, pastor, só tem 5. Ele faz isso comigo. Pastor, tem 4 agora. Fala, vende as 4. Pastor, aí já não vê mais ninguém. Você já vê todo mundo comendo, né? Pastor, faz por quanto? Faz por quanto? Está na hora da promoção? A Noêmia sempre faz, ela nunca escuta. Bom, opa, isso está gravado, Noêmia, nunca mais vou. Bom, voltando aqui, ninguém gosta de preço. A gente sempre quer pagar o quê? Mais barato. Em tudo. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Meu irmão, que coisa mais romântica é essa? Tomar a cruz e seguir Jesus. Olha que coisa bonita. Já parou para pensar nisso? Tomar a sua cruz e seguir Jesus. Olha que coisa boa, coisa bonita. Por que é que Jesus fala isso? Nós vivemos hoje, e eu gosto de uma expressão que alguns estudiosos usam aí, do evangelho barato. Sabe o que é evangelho barato? Aquele evangelho onde é só coisa boa. Jesus salva, cura, liberta, Ele dá paz, prosperidade. Ô meu irmão, até eu que sou tonto, se eu escuto uma propaganda dessa, eu corro atrás. Até o ateu que não crê em Deus, você fala, não, esse é verdade, bota no papel esse negócio aí.
Mas só isso aí, ó, salva, cura, liberta, dá paz, prosperidade. Você já viu esse tipo de anúncio do Evangelho? Quer melhorar de vida? Venha na minha igreja. Pelo menos isso a pessoa é honesta, né? Não fala venha na igreja de Jesus, não, venha na minha igreja. Está com problema com o marido, com a esposa? Vem aqui que aqui tem a solução. Está com problema de encosto? Vem cá que a gente desencosta você. Mal olhado? Problema no FGTS? Essa igreja resolve. Já viu isso? Estou falando aqui, gente, mas olha, eu já vi placas, faixa escrito assim. Eu acho que o pastor trabalha na Caixa. Será? Para prometer uma coisa dessa, né? Deve ser alto funcionário da Caixa para prometer que vai resolver tudo lá. Ou seja, é um evangelho que só promete coisas boas, maravilhosas, um mar de rosas. Mas seguir a Jesus implica em tomar todo dia a sua cruz. E o que significa cruz, meu irmão? Quem vivia naquela época sabia perfeitamente do que Jesus está falando. Morte terrível, o pior tipo de castigo que o Império Romano impunha a aqueles que eram seus inimigos. Jesus está dizendo para os seus seguidores, vocês correm o risco todos os dias de morrerem na cruz como eu vou morrer. E quando a gente lê Hebreus 11, a gente vê ali que uma grande parte dessas pessoas aconteceu exatamente isso. Foram perseguidos, jogados às feras, cerrados ao meio. Você já tirou a cutícula errada do seu... Para homens, tá? Mulher não sente dor, então para homens, você já tirou a cutícula errada aí? Mulher, você já viu seu marido vindo assim? Ai meu Deus, ai Senhor, o que foi? Tirei a cutícula, ai. Já viu isso? Um homem fazendo assim? Você consegue imaginar ser cerrado ao meio? Dizem os estudiosos que a serra usada nisso, ela tinha um pouco de corte, de lâmina, tudo, mas pelo menos era 2 ou 3 passadas. Pronto, próximo. Entendeu? Hebreus diz isso. Muitos dos seguidores de Jesus, por causa da fé, da crença, foram entregues às feras. Você reclama que seu gato arranhou sua perna, que você foi lá no vizinho, o cachorro deu uma mordidinha no seu dedo. Foram devorados por feras, cerrados ao meio, degolados. Gente que a humanidade não era digna, o autor da carta aos Hebreus fala. Por quê? Porque negaram-se a si mesmo, tomaram a sua cruz e seguiram Jesus. Uma pergunta clássica, está muito bem documentado do Império Romano é: negue a Jesus e viva. Negue a Jesus e viva. Muitos negaram a Jesus. Muitos negaram. E viveram por mais um pouco de tempo. Mas esses que foram cerrados ao meio, devorados por feras, degolados, crucificados, o autor diz que a humanidade não era digna dessas pessoas. Olha só. Por quê? Pagaram o preço. Hoje nós não queremos pagar o preço. Hoje nós não queremos pagar o preço. Tá a discussão. Eu lembro quando eu era adolescente, eu morria de vergonha de falar que era crente. Perguntava assim para mim, em Botucatu, gente, assim, tinha 3 igrejas lá, né? O resto era católico romana. Você é, na época era protestante, tá bom? Você é protestante, Itamarzinho? Minha mãe me leva, né? Fazer o quê? Eu tenho que ir, né? Minha mãe me leva. Eu lembro disso. Eu tinha vergonha. Eu não queria pagar o preço, não. Eu queria as coisas boas da igreja, mas quando eu juntava aquela rodinha dos escarnecedores, conhece? Agora você sabe que era. Eu tinha vergonha de falar que era cristão.
Graças a Deus isso passou. Mas tem muita gente hoje que continua assim. Tem vergonha. De repente o colega de trabalho dá um aperto lá, pergunta assim para você. Presta atenção na pergunta, hein? Essa eu escolhi a dedo. Você dá o dízimo? Primeiro você tem que responder para você se você dá o dízimo ou não, tá bom? Sério? Você dá o dízimo para o pastor trocar de carro? Uma vez um colega da caixa fez essa pergunta, aí eu, muita tranquilidade, respondi, eu sou o pastor da igreja. O quê? Eu sou pastor da igreja. O que você faz aqui? Porque a gente está conversando sobre o horário do ônibus que eu pegava, né? Ele sabia que eu morava em Campinas. O que você está fazendo? O que você está trabalhando na caixa? Você é pastor, a turma dá o dízimo para você, né? Mas quantas pessoas têm vergonha de dizer eu sou dizimista? Primeiro porque não é. Segundo o nosso último levantamento do tesoureiro, 20%, Marcelo? 25%. 25% dos nossos membros da igreja são dizimistas. Regularmente. 12 meses por ano. 12 entregas do dízimo, tá bom? Já sei, você tem vergonha que o pastor vai trocar de carro, né? Esse é assunto para um outro dia. Senão eu vou bater as 4 horas mesmo que eu falei que ia. Então, tome a sua cruz. Ou seja, arque o preço com o preço. Vou votar agora só nos casados, tá bom? Você casou. E agora? Agora vai até o final. Com essa daí, com esse daí. É o nosso desafio. Tomar a cruz significa em lutar dia a dia com essa questão do ser discípulo de Jesus. Será que eu tenho pregado o Evangelho, vivido o Evangelho de tal maneira que, de fato, eu tomo a cruz todo dia? Eu nego os meus desejos todos os dias? Eu renuncio àquilo que eu gosto? Paulo usa muito bem essa ideia quando ele fala do velho homem e do novo homem, né? O velho homem é aquele que quer fazer os desejos e dar satisfação ao quê? Aos desejos, e ele usa a expressão da carne. Não estamos falando de picanha, não estamos falando de coraçãozinho, asinha de frango, não é esse tipo de carne que nós estamos falando, não. Sabe que começa a chegar esse horário, dá fome já, né? Então as ilustrações que vêm na cabeça da gente é nesse sentido. Não é dessa carne, não, é dos desejos lá do nosso coração, que dominam a nossa mente, que quer fazer com que a gente haja e esqueça de Deus e dos valores e dos princípios. Essa briga do velho homem e do novo homem. E eu já usei também aquela figura do lobo bom e do lobo mau, né? Que eu vi num filme e achei muito bacana. Qual é o que vai sobreviver? Que você alimentar mais. Que tipo de coisa que você assiste na internet? Qual tipo de programação que você assiste na internet? Qual a sua leitura diária? Você é especialista doutor é mais que mestre, né? Pós-doutorado em WhatsApp? Sabe tudo. Sabe como segurar um celular? A pessoa segura o celular já. O cara é tão bom que ele já nem olha mais. Parece aqueles, lembra do datilógrafo que tinha, né? Passou, já datilografou? Quem usou máquina de escrever sabe o que eu estou falando, né? Meu sonho era ser datilógrafo, assim, tudo bom com você? E aí, como é que você está? Está só lendo aqui, só datilografando. Depois veio a digitação.
Mas eu sou especialista. Mas tem gente que é especialista, pós-doutorado em WhatsApp, em Facebook, em Instagram. Sorria, gente, vamos tirar uma foto. E Bíblia. Bíblia. Pastor, a Bíblia dá sono, eu leio dá sono. Mas o WhatsApp não dá. Série na Netflix, menos ainda. Isso com aparelho gato, né? Não é um aparelho bonitão, lindão, não, musculoso, né? Aquele que rouba o sinal, é disso que eu falei. E aí? Eu quero concluir então, mas não se anima não, hein? Quando o pastor fala concluindo, é mais meia hora pelo menos, não é? Mas eu vou adotar o padrão de domingo passado, tá bom? Fique em paz. Eu vou ler Marcos 8, de 35 a 38, tá bom? Abra sua Bíblia aí. Nós vamos concluir lendo esse texto. Marcos 8, de 35 a 38. Lembra, primeiro Jesus disse o quê? Reuniu o povo, seus seguidores e a multidão, e disse o quê? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Presta atenção, meu irmão, presta atenção, minha irmã. Estamos terminando. E quem perder a vida por minha causa, e por causa do Evangelho, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria uma pessoa em troca da sua alma? Pois quem nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Precisa de explicação? Dá para entender o que Jesus falou? Posso encerrar? Tudo bem? Posso mesmo? Baixa tua cabeça, meu irmão. Fecha os teus olhos. Deus bendito, muito obrigado, porque no nosso país nós ainda podemos meditar e compartilhar a tua palavra. Que esta tua igreja, que cada um de nós possamos aproveitar esse tempo, essa época. Tem misericórdia de nós, ó Deus, e tire de cada um de nós a vergonha da tua palavra, a vergonha do teu evangelho, a vergonha da tua salvação, a vergonha de sermos chamados teus servos. Tira isso de cada um de nós, desde os mais novos até os mais velhos. Tira isso, ó Pai. E ajuda-nos a cada dia negarmos os nossos desejos, as nossas vontades, e agirmos conforme a tua palavra, conforme o teu querer. Ajuda-nos dia a dia a pagarmos o preço, o alto preço, pela salvação, ó Pai. E vivermos de fato, de acordo com este chamado, ó Deus. Sermos testemunhas desta tua tão grande salvação. Ajuda-nos, ó Deus. Nós precisamos do Senhor. Receba a nossa gratidão, receba a nossa adoração. Dá-nos uma semana na tua presença. Esta tua igreja se reunirá, ó Deus, para um tempo de oração comunitária, todos juntos, ó Pai. Responde-nos conforme a tua vontade. Manifesta no nosso meio. Derrama do teu Santo Espírito no meio do teu povo, hoje e durante toda essa semana. E a nossa oração, ó Deus, no nome de Jesus,
o nosso Salvador e o nosso Senhor.